o seu filho foi diagnosticado com a cabeça torta e uma pessoa já indicou o uso do capacete. Geralmente os pais me perguntam se eu concordo ou não com isso. Qual que é a minha opinião? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que eu acho sobre o capacete nessa situação. O capacete, ele nada mais é do que um dispositivo que vai, junto com o auxílio do crescimento do cérebro, moldar a cabeça da criança. Tem problema a criança ter um crânio torto? Do ponto de vista neurocirúrgico, não. Né? Assim, do ponto de vista neurológico, de desenvolvimento, não. Isso não atrapalha o desenvolvimento, a não ser que exista uma doença chamada crâniosinostose, uma doença em que o crânio ele está limitando o crescimento do cérebro. Mas o que acontece na maioria das vezes não é uma crâniosinostose, é uma doença. O que acontece é simplesmente uma adaptação do crânio a uma superfície, a uma situação externa. O crânio do bebê ele é altamente adaptável pela sua flexibilidade. Então, existe um apelo assim, social muito grande que a cabeça da criança tem que ser redonda para evitar bullying na escola, essas coisas. Só que muitas vezes os pais se esquecem, e alguns profissionais também, de que nada na criança abaixo de 2 anos é definitivo. É tudo transitório e extremamente dependente do crescimento do cérebro. Então, vamos supor, a criança nasce com Zika vírus que praticamente aí destruiu o cérebro e por isso a criança nasceu com a cabeça muito pequena, que é o caso que a gente chama de microcefalia. E adianta você colocar um capacete nessa situação? Claro que não. Por quê? Porque o que provoca o crescimento do crânio é o crescimento do cérebro. O osso do crânio, ele é talvez o único osso do corpo humano que ele, para crescer, ele depende de um outro órgão. No caso, depende do cérebro em crescimento que aumenta a pressão dentro do crânio. Então não adianta nada, assim, no caso de Zika vírus, você tentar aumentar o crânio, que não vai aumentar, porque o cérebro não vai crescer. Usando esse mesmo raciocínio, então pensa numa criança que nasce com um cérebro normal e que ele vai crescer. Como é que o cérebro cresce? Ele praticamente triplica de volume nos 2 primeiros anos de vida, graças a vários processos fisiológicos, de surgimento de conexões entre os neurônios e tal. Então, isso que vai provocar o crescimento do crânio. E a cabeça da criança sobre uma superfície, vamos supor que a criança fica muito tempo deitada sobre uma superfície. Ela vai, inevitavelmente, assumir aquele formato plano. Só que isso não é definitivo, porque o cérebro vai acabar crescendo e vai provocar um arredondamento daquela região. Não é definitivo. Agora, se existe uma doença, não. Aí o tratamento é cirúrgico. Mas como é que eu diferencio uma coisa e outra? Aí eu trabalho do neurocirurgião. Existem padrões muito específicos de deformidades que trazem a suspeita de crâniosinostose, como, por exemplo, um crânio triangular, que é a trigonocefalia, um crânio muito alongado, que é a escafocefalia, ou um crânio muito oblíquo, com alterações nas órbitas dos olhos, que a gente pensa numa plagiocefalia anterior. Mas a grande maioria dos casos é uma plágio posicional, é um crânio torto por causa de uma posição. Ou seja, basta você trocar a posição da criança para que o crânio assuma uma outra forma com o tempo. Então, um dos problemas que eu também enfrento com os pais é para que eles entendam que nada é rápido. Assim. Então, se você muda uma posição hoje, o crescimento do cérebro ele é rápido do ponto de vista assim, de um tempo de 2 anos, mas ele não muda o crânio de uma semana para outra, ou de um dia para o outro. Então tem que ter paciência. Né? Qual que é a minha crítica em relação ao capacete? O capacete ele funciona? Funciona, porque o cérebro está crescendo para todas as direções. Se você fixa um formato, uma porção do crânio que você não quer que cresça, o cérebro mesmo vai empurrando o crânio e vai ficar redondo. Então isso é natural. Né? O capacete ele se vale do cérebro para moldar o crânio. Qual que é o problema do capacete em si? O capacete deve ficar com a criança muito tempo. Então, pensando na nossa realidade, no Brasil, que é um país tropical, quente, a criança vai ficar muito tempo com aquele dispositivo na cabeça e aumenta aí a questão, tem a questão do desconforto, tem a questão de você ter, às vezes, lesões de pele, dependendo da situação. O capacete em si, ele não vai causar danos para o cérebro, né? Ele vai ajudar nessa questão da forma. Eu não contraindico o capacete, né? Eu só tento sempre explicar para os pais que não se trata de uma doença, né? O crânio torto, ele é uma adaptação do crânio, ele vai mudar com o próprio crescimento do cérebro. Então é essa que é a mensagem, entendeu? Assim, não é demonizando o capacete, mas é saber interpretar
a ação dele e a sua indicação correta. O que nós notamos que, infelizmente, existe uma grande indicação desnecessária para essas situações. Qual que é o fluxo mais racional assim, para uma indicação de um capacete ou qualquer outra terapia, como, por exemplo, uma osteopatia? A osteopatia, a meu ver, tem muito mais benefícios para uma criança, porque ela age em pontos estratégicos do músculo, no corpo todo da criança, e faz com que ela assuma outras posições para dormir, por exemplo. É o que vai mudar, em última análise, o formato do crânio. Então, assim, o fluxo que a gente usa é pensar primeiro qual que é o grau de deformidade da cabeça, se aquilo realmente pode trazer, provavelmente, um problema estético no futuro, né? E principalmente, tem um outro fator, que o crânio ele vai ficando cada vez mais grosso à medida que o tempo passa. E vai perdendo um pouco a sua flexibilidade e essa capacidade de adaptação. E pode sim acontecer do crânio permanecer torto, sem que isso acarrete um problema neurológico, mas sim pode ter alguma implicação estética. Então, nessas situações, eu converso muito com os pais, né, nessas outras opções, como, por exemplo, a osteopatia e até o capacete. Né? Talvez o capacete, no segundo ano de vida, ele já tenha uma utilidade maior, visto que o osso do crânio já é um osso mais espesso. Então, pais e mães, não fiquem aí descabelando, né, que a cabeça do seu filho tá torta, ele vai ficar com problema mental. Não existe essa evidência na literatura. O que a gente precisa primeiro é diferenciar a doença de uma situação comum, né, e relativamente frequente. Por que ela é frequente? Na década de 80, com o objetivo de diminuir a morte súbita neonatal, né, por conta de sufocamento, nos Estados Unidos começou uma campanha muito forte para as crianças dormirem de costas. E isso aumentou, consequentemente, o índice de crânio torto, a plágio posicional. Então, na verdade, é meio que um efeito colateral de uma conduta que é mundial e que ajuda a vida das crianças, né? Evitar morte súbita. Só que, assim, não precisa de ficar descabelando por causa do crânio torto. Então, o primeiro passo é no seu pediatra, se ele não souber, manda para um neurocirurgião pediátrico, a gente consegue aí tentar diferenciar o joio do trigo e orientar da melhor forma. Tá ok? Se esse conteúdo te agradou, dá o ok, aperta o sininho para que o YouTube te mande aí novos vídeos aí desse conteúdo. Tá ok? E um grande abraço para vocês.